começar então, gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Josué, sou professor da Tia Marlene já há alguns anos. Hoje a gente vai fazer uma live de brownies, super gostosa, super prática. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já tenho 2 brownies prontos aqui que eu não vou mostrar por enquanto. Se você tem dúvida de ingredientes, de material, podem perguntar sem problema nenhum. Respondo assim que eu conseguir, tá bom? Hoje a gente está na Tia Marlene, estamos virtualmente, mas a Tia Marlene fica localizada na região do Butantã, na Rua Martinho Claro, número 730, e aí tem uma informação muito importante. Daqui uns dias já teremos um outro local na Tia Marlene, tá bom? Então, quem tiver aí nos assistindo, perguntem para as meninas, tem o telefone aqui no Instagram da loja. Então podem perguntar qual vai ser o endereço novo e a gente vai conversando em relação a essa nova mudança da Tia Marlene, tá bom? Então, deixa eu ver se tem alguma perguntinha já pra gente começar. Então, vou colocar aqui. O pessoal tá dando boa tarde. Vamos lá então, gente. Brownie não é difícil de fazer. Brownie, para quem não conhece a história, brownie conta-se que é a receita do bolo de chocolate que deu errado, mas deu certo, tá bom? Então, é um bolo feito com a receita tradicional, né? É feita com chocolate em pó, feita com açúcar, ovos e manteiga e farinha, tá bom? E aí a gente tem outras variações. A gente tem com chocolate derretido, com chocolate na massa, feito com chocolate branco, feito de várias formas, tá bom? Então já fiz, por exemplo, low carb, né, que dá pra você fazer com farinha de amêndoas, adoçante, chocolate zero açúcar, enfim, dá pra você trabalhar com bastante coisa. Tudo que eu vou trabalhar aqui vocês vão encontrar, claro, nem tudo, né, mas quase tudo que vocês vão encontrar aqui, todos os produtos vocês vão encontrar na Tia Marlene, tá bom? Um beijo pra quem tá chegando, o pessoal tá mandando oi, quero mandar um beijo pra todo mundo, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai respondendo as perguntinhas de vocês, beleza? Então o brownie tradicional não é difícil de fazer, que eu já vou fazer com vocês neste momento. Uma coisa importante, brownie, para ele craquelar, então aquele craqueladinho que fica em cima do brownie, bonitinho e tal, que o pessoal adora, tem que ter açúcar. Brownie que não tem açúcar, que é feito com adoçante, que é feito com chocolate meio amargo, que é feito, por exemplo, com pouco açúcar ou com pouca gordura, ele não vai craquelar, tá bom? O que vai craquelar... Gente, o áudio tá baixo? Alguém me informou que o áudio tá baixo. Por favor, me respondam aí. Deixa eu aumentar aqui também. Tudo certo aí, gente? Vou abaixar um pouquinho o som também. Só um minutinho. Pronto, gente. Então, o pessoal tá falando que tá normal. Tereza, entra de novo na live, sai e entra de novo, tá bom? Que daí a gente... Às vezes é problema no celular, às vezes é problema na conexão, enfim. Então, gente, o brownie não é difícil de fazer. Como eu tava falando pra vocês, é tudo muito prático de fazer, tá bom? Então, coisas importantes a serem faladas neste momento. Pro brownie tradicional. Então, aqui eu vou usar ovos com açúcar. Ah, pessoal, mas qual açúcar? Pode ser o refinado, pode ser o cristal, pode ser o demerara, pode ser o orgânico, pode ser o mascavo, o da sua preferência, tá bom? Então, açúcar, ovos, manteiga derretida, farinha e chocolate em pó. Vocês sabem que a versão tradicional, feita por um cara que ficou super conhecido há uns anos atrás, que é o Luiz, ele participou do programa da Ana Maria Braga e tal, ele vende no Rio de Janeiro, não esse brownie, mas um brownie parecido.
ele usa achocolatado, tá bom? Eu particularmente também gosto de utilizar achocolatado, mas eu só uso 2 marcas, tá bom? Mas na receita de vocês, eu vou sugerir para vocês usarem um chocolate 33%, tá bom? Pensem que o chocolate 33 ele vai ter menos cacau e mais açúcar. Como eu falei para vocês, se eu quero um brownie craquelado, eu uso o chocolate 33 ou até mesmo o achocolatado, tá bom? Ah, professor, mas eu queria fazer com 50, dá certo? Dá certo também. Porém, ele não vai craquelar, tá? Isso é muito importante. Ele não vai ficar com esse aspecto, vou mostrar pra vocês aqui, ó, com esse aspecto aqui craqueladinho, tá? Então esse craquelado, essas gotinhas aqui é o chocolate, mas tá vendo que tem um craqueladinho em volta? Ele não vai craquelar se eu não usar o chocolate em pó 33 ou o achocolatado. De marca de chocolate, de achocolatado, perdão, eu gosto de utilizar ou da Três Corações, que é a marca Chocolato, que é muito... Eu não bebo leite, não bebo achocolatado, né, já há muitos anos, mas quando eu vou trabalhar com brownie, com coisa que tenha que usar achocolatado, eu só uso ou esse, da marca Três Corações, o chocolato, ou o da Apt, que tem hoje no mercado, tem fermento, tem gelatina, pudim, mistura pronta, enfim. Tem um caminhão de produtos dessa marca, tá? Então esses dois achocolatados pra mim são os melhores em relação a sabor e custo-benefício. Pra quem não vai trabalhar, lembrando bem, com chocolate 33%, tá bom? Hoje eu tô usando o chocolate 33% na minha receita. Vamos começar então? Eu vou pegar o meu bolzinho e a gente vai começar essa receita muito difícil. Mentira, super fácil. Então aqui, gente, no meu bolzinho, deixa eu só trocar que esse aqui tá manchadinho. Vamos lá então, gente. Na minha receita eu vou utilizar 2 ovos e 110 gramas de açúcar. Eu particularmente estou usando o açúcar refinado hoje. Mas vai qualquer chocolate aí, qualquer açúcar na mesma proporção. Então, aqui nesse primeiro momento, você pode bater ou na batedeira até espumar, ou se você tem braço suficiente, bater até misturar bem. Pode ser com fouet? Pode, não tem problema nenhum. Eu particularmente gosto de bater com garfo, eu acho que o garfo é muito mais rápido. O fouet é para outras coisas, a gente vai usar daqui a pouquinho o fouet. Então, ó, bato aqui. Se quiser bater com uma pitadinha de sal também, pode bater, não tem problema nenhum. E aqui é só para bater, gente, para homogeneizar a mistura de ovos com açúcar. Neste momento, eu também posso acrescentar essência, pasta saborizante, emulsão, pó saborizante, você que vai decidir, tá bom? Hoje eu vou usar o lançamento da Mago. Então a Mago acaba de lançar a essência de baunilha, então essência base alcoólica. Eu vou usar 5 gramas, equivale a uma tampinha de essência de baunilha. Ah, professora, mas eu não quero usar essência. Eu posso usar pasta? Pode. Aqui, por exemplo, eu vou usar a pasta de pistache da Mago, certo? Mas tem outros sabores. Tem avelã, nozes, coco, maracujá, morango, frutas do bosque e outros, ou limão siciliano, e tem outros sabores também. E aí, nesse caso, eu vou usar 10 gramas de pasta saborizante. A emulsão, como eu falei para vocês, são essências concentradas. Então eu vou usar menos, eu vou usar em torno de 2,5 gramas a 3 gramas. Então hoje nós temos, né, a Mago, por exemplo, que é minha parceira, tem emulsão desde panetone, abacaxi, maracujá, limão siciliano, café, rum, baunilha, enfim, tutti-frutti, queijo, milho verde, enfim. Dá pra vocês brincarem aí com o sabor desejado, tá bom? Então aqui eu vou misturar de novo agora com a nossa essência. Aqui eu tô usando essência mesmo, não tô usando nem emulsão.
Misturei bem, deu uma espumadinha, ó. Consigo ver algumas bolhas de ar. Tá pronto o nosso batimento, tá bom? Por isso que eu não uso a batedeira, para não perder tempo. Beleza? Então, aqui eu vou utilizar 110 gramas de manteiga derretida. Então, levo o calor que tá aqui em São Paulo, praticamente. Se você colocar na temperatura ambiente ou pôr no sol, ele vai derreter em 5 minutos, até menos. Aqui eu coloquei no micro-ondas para derreter em torno de 30 segundinhos e misturo bem. Ah, professor, mas é muita manteiga. Brownie tem que ter manteiga. Se não tiver manteiga, ele não vai ficar cremoso, não vai ficar delicado como o pessoal gosta. Pode ser margarina? Pode ser margarina sem problema nenhum. Na mesma proporção, e aí você usa com 80% de lipídios. Então, misturei bem. Muito difícil até aqui, gente. Facílimo, né? Aqui eu tenho farinha e chocolate 33, tá bom? E aqui eu coloquei uma pitadinha de sal também para não ficar tão doce, como a gente está usando açúcar e chocolate 33, ele vai ficar mais doce, certo? Então, precisa peneirar? Não precisa. Se quiser, pode, não tem problema nenhum. Então, vou acrescentando aqui. Vou misturando. Ah, professor, eu tenho as ites da vida, né? Tendinite, bursite, a famosa preguicite também. Pode fazer na batedeira, na velocidade bem baixinha ou com auxílio de um fouet. O fouet vai ajudar, nesse caso, a você misturar bem a massa, tá bom? Então, não se preocupem nesta etapa. Agora aqui, gente, a nossa massa está pronta. Eu posso pôr na assadeira e eu posso levar para assar, tá bom? Agora, sugestões. O brownie tradicional é feito com nozes, avelãs, castanhas em geral. Professor, mas eu posso pôr na massa agora? Pode pôr até uns 100 gramas nessa receita. No caso aqui, eu particularmente gosto de colocar por cima, porque daí você já faz decorado o seu brownie, como ele tá aqui, ó. Então, aqui ele já ficou com as gotinhas de chocolate. Pode ser só gotas ou só nozes? Não, vai da sua preferência. Dia das Crianças tá chegando, eu posso colocar aqueles confeitinhos coloridos, famoso M&M's, disquete, enfim, da sua preferência. Posso pôr granulado colorido, posso pôr raspas de coco, posso pôr o que eu quiser, tá bom? Então, lâminas de amêndoas, enfim, posso brincar à vontade. Eu não posso ultrapassar o 100 gramas, tá bom? Chegou uma perguntinha aqui. A Sheila perguntou qual é a quantidade de farinha e de chocolate. Eu esqueci de falar, vou falar agora para vocês. E a Flávia perguntou se não vai fermento na massa. O brownie tradicional não vai fermento, tá bom? Então, não vai fermento na nossa massa de brownie, tá bom? Em relação à quantidade de farinha, eu vou usar 100 gramas de chocolate em pó 33 e 100 gramas de farinha de trigo. Lembrando, gente, que Lembrando que no final da receita eu vou passar para vocês bonitinho, vou postar para vocês a receitinha com todos os ingredientes e o passo a passo bonitinho, tá bom? A Fabiola perguntou. Fabiola perguntou se pode usar farinha de amêndoas. Pode. Aí nesse caso você pode usar em torno de uns 50 gramas, não precisa tirar farinha de nada. Só acrescentar 50 gramas de farinha de amêndoas. Vai ficar super gostoso, tá bom? E a Denise perguntou se precisa enfarinhar as nozes ou o granulado. Não precisa, tá, Denise? Por um detalhe. Esses produtos como goiabada, enfim, qualquer produto que você trabalhe que dizem, né, que ele só desce se a massa for mole. A massa do brownie, ela parece ser mole, mas ela é densa. O chocolate ele deixa mais denso. Então, eu particularmente não misturo. Eu jogo por cima e até terminar de assar ele já foi pro meio do nosso brownie, tá bom? Então, não precisa enfarinhar nada. Só a única dica que eu dou, gente, eu vou usar as gotas de chocolate agora, as gotas de chocolate ao leite. Como tá muito quente aqui em São Paulo e praticamente no Brasil todo, a sugestão é coloque as gotas no freezer pelo menos uns 30 minutos antes de você trabalhar com ela. Por quê? Com as gotas congeladas,
elas não têm chance de melar. Sabe aquela gota que derrete e fica manchando na hora de você cortar? Quando você põe no freezer, deixa ela congelada, até ela terminar de descongelar, ela não vai manchar a sua massa, tá bom? Então, eu prefiro fazer isso. Beleza? Bom, vamos lá então, gente. Então, vou colocar na forma. Eu estou usando hoje uma forma de 25 centímetros por 14 de diâmetro. Ah, professor, tem que ser essa? Claro que não. Marmitinhas, aquelas marmitinhas de alumínio que tem na Tia Marlene? Pode ser também. Pode utilizar essas marmitinhas, tá bom? Então, deixa eu ver se chegou alguma pergunta. Isso. A Flávia acabou de perguntar se pode fazer nas marmitinhas. Pode sim, tá? As marmitinhas eu peso em torno, nas de 220, eu peso em torno de 160 a 150 gramas de massa, tá bom? Nas de 80 eu peso em torno de 60, nas de 500 em torno de 380 a 420, tá bom? Eu vou untar, gente, com o nosso desmoldante. Então, já vou untar a nossa próxima também. Tem necessidade? Claro que não, gente, porque o brownie é uma massa que tem gordura, então ele não vai colar na massa depois, na assadeira, perdão, depois de assado, então não se preocupem, tá bom? Vamos lá. Então, aqui vou despejar a nossa massa. Então, misturo bem aqui, né? Vou tirar o excesso. Prontinho. Ó, eu sei que essa massa dá certinho nessa assadeira. Olha como que ela fica. Certo? Então, agora eu vou pegar as gotas de chocolate. Gente, o Natal tá chegando. Ontem eu fui na região da 25 e já tá tudo decorado de Natal. Inclusive, já estão vendendo árvore e tudo mais. Aqui eu posso colocar frutas secas, posso pôr essência de panetone e fazer um brownie-tone, né, que o pessoal brinca. Então eu posso fazer um brownie de essência de panetone. Combina muito raspas de laranja, raspas de limão, ou até mesmo laranja cristalizada, limão cristalizado. Para quem gosta de frutas, né, pode usar uva passa, damasco, misturado com nozes, fica muito, muito, muito gostoso. E é um belo presente para quem vai trabalhar agora pro Natal, para quem vai trabalhar pensando em venda, né, de brownies. Eu vou mostrar os tamanhos, né, para vocês venderem tudo bonitinho e dá para você brincar à vontade, tá bom? Aqui eu coloquei as gotinhas de chocolate, então coloquei as gotas de chocolate ao leite, mas pode ser o meio amargo também, sem problema nenhum. Então, eu vou levar para assar já. Daqui a pouquinho eu já ponho para assar. Não tem problema nenhum. Eu posso manter na geladeira em torno de 6 horas, de 6 a 8 horas, e aí depois eu posso pôr para assar, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou pôr para assar. Eu vou deixar aqui de ladinho e a gente vai fazer a próxima receita. Foi difícil, gente, fazer essa receita de brownie? Conte aí. A Mara perguntou se pode fazer na forma quadrada de 20. Pode sim, tá? Só que eu tenho que lembrar o seguinte para vocês. Brownie, ele tem que ter a altura de um dedo aproximadamente, tá? Então, um dedo que vai dar mais ou menos uns 2 centímetros. Não chega nem 2, né? 1 centímetro e pouquinho. Então, se o brownie for muito alto, fica feio. Então, vira mais um bolo, tá bom? Então, se você achar que a sua forma é muito grande, quer dizer, muito pequena, para essa massa, divida e faça em 2, tá bom? A Denise perguntou se pode congelar e quanto e como que pode congelar. Pode sim. Eu particularmente congelo já assim, já assado, tá bom? Então, vou cortar, posso pôr numa assadeira ou numa travessa, posso congelar em aberto, ou eu posso passar o filme ou um saquinho em cada brownie e congelar. 3 meses de validade. Descongelamento, freezer micro-ondas, em torno de, no máximo, 1 minuto e meio ele já está descongelado, tá bom?
Então o brownie é legal você até congelar e servir ele com uma bola de sorvete. Agora com o verão que tá chegando, né? Você corta, mantém no freezer 3 meses e aí você pode colocar uma bolinha de sorvete assim que descongelar, que ele vai estar mais quentinho, tá bom? Então, me perguntaram que sempre resseca o brownie, é excesso de forno, tá bom? Eu vou contar um segredinho assim que eu fizer a próxima receitinha, tá bom? Gente, é muito fácil essa massa, então dá pra você trabalhar já hoje. Se você tem todos os ingredientes em casa, já pode fazer hoje mesmo, tá bom? E se você fizer, marca a tia Marlene, me marca também nas redes sociais que eu vou ter o prazer de olhar e comentar lá pra vocês, tá bom? Então, vamos fazer a nossa próxima receita? Ele é um brownie, o pessoal chama de brownie gourmet, mas é um brownie com chocolate na massa, então não é difícil de fazer. Eu vou usar até a mesma tigela, porque são praticamente os mesmos ingredientes. Então aqui eu tenho 2 ovos, 80 gramas de açúcar, tá bom? Então, só esses 2 ingredientes por enquanto. Então 100 gramas de ovos, ou 2 ovos, e 80 gramas de açúcar. O que eu vou fazer? Mesmo processo. Vou batendo aqui. Nesse caso agora eu vou usar pasta de baunilha para mostrar para vocês. Pode ser outra pasta? Pode também, tá bom? Então não se preocupe. Pega outra minha pasta de baunilha pra gente, tá? Aqui pode bater na batedeira também, se você vai fazer uma receita grande ou se você não tem, né, braço suficiente para fazer, não tem problema nenhum. Pode bater na batedeira até dar uma espumadinha. Já vou pegar a nossa pasta. Achei que tinha alguma perguntinha. Enquanto isso, daqui a pouquinho eu já ponho a pasta, temos a próxima etapa. No lugar do chocolate em pó, eu vou usar chocolate derretido. Então aqui eu estou usando 150 gramas de chocolate meio amargo. Professor, pode fazer com chocolate ao leite? Pode também. Pode fazer com blend? Pode também. Pode, de baunilha. Pode fazer com o branco? Também pode. Só que a proporção de manteiga pro branco vai ser diferente com chocolate ao leite, blend ou meio amargo. Aqui eu vou usar 150 gramas de chocolate ao leite, blend ou meio amargo para 100 gramas de manteiga derretida. Posso derreter os dois? Posso. Posso derreter separado? Pode também. Para o branco, a gente vai usar 150 gramas de chocolate branco para 50 de manteiga, tá bom? Porque a manteiga o chocolate branco tem mais gordura. Então se eu colocar a mesma quantidade de manteiga, ele não vai ficar com crosta, ele vai ficar oleoso por cima, tá bom? Então vamos misturar bem aqui. Ó, derreti o chocolate, micro-ondas, banho-maria até o derretimento total. Posso derreter a manteiga com o chocolate, não tem problema nenhum. E uma coisa importante, tá, gente? Sempre chocolate. A cobertura não vai ficar legal, não vai ficar gostoso, tá bom? Então, misturei tudo, ó. Totalmente derretido, sem pedaço de chocolate, nada. Agora aqui eu só vou colocar a pasta. A Mago lançou, gente, recentemente essa pasta de baunilha, vou até colocar mais pra cima, que vem a fava junto, ó, vem os pontinhos. Então ela tem o pontinho da baunilha, aqueles pontinhos da baunilha. Eu particularmente adoro, acho muito gostoso. Aqui eu vou colocar 10 gramas de pasta de baunilha. Então, coloquei aqui, vai dar mais ou menos uma colher de chá. Misturo bem. Misturei bem. O que eu vou fazer agora? Misturar o chocolate e a manteiga na mistura de ovos com açúcar. Açúcar e
Ó, deixa eu só pegar um paninho que eu me sujei aqui. Só pegar um paninho aqui, gente. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Vamos misturar bem aqui, então, toda essa mistura. Ó, misturei bem. Uma coisa importante, tá? O chocolate ele não pode estar muito quente. Se ele estiver muito quente, estiver acima de 55 graus, ele vai cozinhar os ovos. Então, deixa esfriar um pouquinho, tá bom? Então, agora aqui eu vou acrescentar farinha. Esse também não vai fermento. O brownie não vai fermento. E eu coloquei uma pitada de sal para realçar o sabor do chocolate. Então, aqui eu estou usando 110 gramas de farinha de trigo. Misturo bem e a massa tá pronta também. Então, muito, 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 muito difícil, né, de fazer. Aqui nesse caso serve as mesmas recomendações que eu falei na outra receita. Se você quiser, por exemplo, colocar castanhas, frutas, gotas de chocolate, confeitos coloridos, pode colocar sem problema nenhum, até 100 gramas. Posso pôr farinha de amêndoas? Pode pôr até uns 50 gramas de farinha de amêndoas, farinha de pistache, farinha de castanhas, enfim, da sua preferência. A Flávia perguntou se as gotas que eu estou utilizando na receita anterior é de chocolate ou é cobertura. No caso, as gotas forneáveis, Flá, eu estou usando cobertura fracionada, porque ele é mais resistente ao forno, tá bom? No caso, na receita do brownie, que o pessoal chama de gourmet, eu estou usando chocolate mesmo, tá bom? Então, aqui a Denise perguntou quanto de farinha, 110 gramas de farinha. Tá bom, gente? Aqui vou colocar a minha massa. Também minha forma já está untada. Mesmo tamanho, 25 por 14. Ou numa forma de 20 centímetros, dá certinho. Vou misturar bem aqui. E aí eu vou levar para assar. Gente, perguntas até agora? Dúvidas? Também vou colocar algumas gotinhas de chocolate. Essas gotas vocês vão encontrar na Tia Marlene. Vocês têm lá em Tia Marlene todas as marcas, tem gotas forneáveis. A Cical, se eu não me engano, é a única que tem branca e meio amargo. Então dá pra você trabalhar também. Beleza, então vamos colocar para assar. Forno pré-aquecido, 180 graus, em torno de 15 a 20 minutos. Já volto e já vou explicar alguns segredinhos para vocês. A Mara perguntou se pode usar o cacau 100%. Nessas receitas não, tá, Mara? Por um detalhe. O cacau 100% não vai craquelar. Então, o brownie, para ele ficar bonitinho, ele tem que ter esse efeito enrugado, craquelado, né? Então, tem que ter açúcar. Então, não dá pra fazer com 100%, tá bom? E a Deca perguntou a temperatura do forno, 180, tá bom? Forno, cada um conhece o seu, então pode ser entre 160 e 180 graus. Mas como que eu vejo que o brownie tá no ponto certo? Vocês conseguem ver aqui o brownie? Vocês conseguem perceber que nas bordas o brownie tá ressecadinho? Tá mais durinho, entre aspas, e aqui no centro ele tá mais brilhoso? Esse é o ponto certo do brownie. A hora que nas bordas dele estiver
mais sequinho e no centro ele estiver mais úmido, mais brilhosinho, esse é o ponto. Mesmo que ele esteja meio molinho, meio flácido, né? No centro. Tá certo mesmo. Grande segredo é você tirar do forno e colocar no freezer ou na geladeira para parar o cozimento. Porque se eu deixar em temperatura ambiente para resfriar, o que vai acontecer? Ele vai continuar cozinhando e aí você pode perder o seu brownie. Alguém me perguntou no começo da live por que o brownie ressecava. E é isso que acontece, tá? Então quando você tira do forno e põe ele em temperatura ambiente para ele resfriar, ele pode ressecar e ficar com cara de bolo, tá bom? Então, a Denise perguntou se pode usar nibs de cacau. Pode, até 100 gramas. Alguém me perguntou sobre margarina. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é isso. Tudo bem, gente, até aqui? Então, esse é o grande segredo do brownie. Levo pra assar a hora que ele estiver mais sequinho nas bordas. Isso pros dois, tá bom? Então, ele vai dar essa cara de ressecado nas bordas, mais brilhoso no centro, tá no ponto certo. E aí também uma coisa importante. Brownie, como a maioria dos produtos de confeitaria, não dá pra você fazer hoje e já querer cortar hoje. O ideal é sempre fazer de um dia pro outro, ou pelo menos algumas horas entre você fazer e cortar, tá bom? Aí você fiz ontem à noite, em torno de umas 8h30 da noite, e deixei no freezer em torno de 15 minutos, 20 minutos, depois deixei ele descansando na temperatura ambiente, tá bom? A Elisa perguntou se ele vai ficar murchinho, não fica, tá? Claro que todo brownie ele dá uma descidinha, porque os ovos ele expande, mas depois ele retrai, isso é normal, tá bom? No caso do brownie, porque não tem fermento. E se tem que ser na geladeira ou freezer, eu prefiro colocar no freezer, mas vai da sua preferência. Se o freezer tá cheio ou não tem, né, não tem um específico para isso, pode ser na geladeira aí o dobro do tempo. Se deixa 15 minutos no freezer, vai deixar 30 na geladeira, tá bom? Mas tem que ter num ambiente gelado, porque senão ele não vai ficar cremoso. Fabiola perguntou quanto tempo de forno. Em torno de 15 a 20 minutos, beleza? Então, gente, o brownie bonito, ele fica bem no centro, né? As bordas ele fica mais ressecadinho, não tem problema nenhum. Tem gente que vende as bordinhas como aparas de brownie, põe em lata, põe em saquinho e vende como um brownie mais sequinho, enfim. Aí você dá um nome que você achar legal. Copo da felicidade também fica legal. Só beber água. Bolo no pote. Bolo no pote também, tá, gente? Então, vamos cortar? Então aqui eu tenho alguns cortadores. Eu particularmente, né, o brownie tradicional para venda no dia a dia, ele é de 4x4 a 6x6. Eu particularmente, Josué, não gosto de tamanho 6x6, que eu acho muito grande. Acho que fica um brownie insustentável para você vender. E também para você comer. Eu gosto de coisas menores, né, doces menores, porque você pode comprar de outros sabores. Então às vezes você vai pagar, sei lá, 15, 16 reais num brownie de 6x6 ou até mais. E aí você quer comprar outros sabores, mas você consegue comprar um só, né, no dia a dia. Então eu prefiro fazer menor, cortar menor, e aí você pode fazer uma bandejinha, pôr num saquinho, enfim, pôr numa caixinha, tamanho menor. Então esse aqui é o 4x4. Então, os cortadores vocês encontram lá na Tia Marlene. E esse é o 2,5 por 2,5, pode ser o 3x3 também, tá bom? E para docinho de festa, para casamento, para aniversário, para mesa de alguma coisa, o 2x2 eu acho bem bacana, porque você pode brincar com ele em relação a decorações, né? Eu vou cortar esse primeiro já para mostrar para vocês, o 2x2. Ó. Então, mostrar para vocês. O brownie da borda, ele já é mais ressecadinho. Vocês conseguem enxergar aqui. Ele é mais seco. E agora aqui, já mais no centro, ó, ele já é mais úmido. Tem até esse aspecto meio que de maçudo, né?
Então, vou cortar aqui mais um. Ó, esse daqui é 2x2, tá, Denise? A Denise perguntou qual que é o tamanho desse pedaço. Aqui é 2x2 e a altura de um dedo, tá bom? Então, ó, altura de um dedo. Então, vou cortar mais um. Lembrando, gente, que as bordas sempre do brownie vai ser mais sequinha, tá? Isso é normal. Então, ó, esse aqui é o brownie tradicional, brownie feito com chocolate 33. Aqui, gente, eu fiz uma ganache de morango. Então, ganache simples, aquela ganache de leite, creme de leite, chocolate branco. Aqui eu usei a pasta saborizante de morango. Então, aqui eu tô usando o bico perlé. Vou colocar uma gota aqui em cima. Então, ó, coloquei aqui. Eu vou até cortar outro, que esse aqui ficou mais tortinho. Ó, então, cortei outro bonitinho. A Flávia perguntou se pode banhar. Pode banhar, tá, Flávia? Cobertura fracionada ou chocolate. Eu prefiro banhar na cobertura porque é um banho, né? É a cobertura. Então, eu prefiro fazer com a cobertura fracionada, mas aí vai da sua preferência. Então, coloquei aqui a gotinha de ganache de morango. Claro que só a ganache vai ficar aleatória. Aqui eu tenho algumas flores de pasta americana. Já tá sequinho, ó. Então tá sequinho. Vou colocar sobre a nosso brownie. Então, ó, do brownie tradicional, eu vou ter um brownie diferente, um brownie gourmetizado, um brownie um brownie de festa, enfim, você pode dar o nome que você achar legal, tá bom? Alguém me falou alguma coisa? Ah, a Ivani falou que fez a minha aula de brownie, de quiche, e que gostou. Fico muito feliz, viu? Que tenha dado tudo certo. Gente, ó. Então já não muda a cara do seu docinho? Então sai de um docinho simples, entre aspas, né? De um brownie simples, um brownie super econômico, né? Para um brownie mais festivo, gourmetizado, queira você dar o nome da sua preferência, tá bom? Então, vamos cortar o outro? Então, esse aqui é o brownie de chocolate. Até eu vou cortar mais um para vocês verem a diferença entre um e o outro. Então, brownie tradicional. E agora o brownie de... Aqui eu usei a pasta de nozes da Mago, tá? Ó, ele fica mais maçudo, com cara mais de que deu errado, sabe? Então, mas é normal, não tem problema nenhum. A intenção é essa, certo? Então, ó, também posso fazer decoração, cortar, enfim. Ó aqui, tá craqueladinho em cima também, tá? Então, vamos cortar mais um. E o ideal é sempre cortar de um dia pro outro. E lembrando, gente, que essa receita aqui ela não é grande. Então, eu quero fazer maior, quero fazer para vender. Faz 2, 3 receitas que eu acho que fica legal para você trabalhar no dia a dia, tá bom? Então, ó. Brownie com chocolate na massa. E aqui, esse brownie aqui. Brownie tradicional, brownie com chocolate na massa. Tá bom, gente?
Então, deixa eu ver as perguntas nesse momento. O pessoal falando que quer um pedaço. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente encerrar nossa live? Então, eu vou deixar aqui, né, de ladinho, bonitinho. O pessoal tá agradecendo. Imagina, gente. Ó, lembrando o seguinte, sexta-feira, dia 20, na outra sexta-feira, nossa live de pão de batata, tá bom? Então, vou ensinar aí pão de batata super mega simples, que dá pra vocês rechearem com um monte de coisa. Dá pra vocês fazerem até tipo focaccia. Então fica bem bacana essa massa. E no dia 27, na outra sexta-feira, 26 eu acho, 27, nossa aula de pipoca gourmet. Então, se você tem dúvidas, já pergunte, já deixa anotadinho, me pergunta na live, me manda mensagem, que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Se cuidem, uma boa tarde para vocês. A gente se encontra na semana que vem, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.